verdade, o... Ó, acho que tem alguém fazendo rolo aí. Aí, se puder cortar o som. Na verdade, alguns que estão aqui já fizeram. O Teco, o Tutu tá aqui, fez. Rodolfo fez. Então, são os três aí que completaram. Então, até depois, se quiser bater um papo com eles direto, putz, sei lá, eles estão no Instagram, qualquer coisa, eles deixam... Vocês conseguem? Todo mundo consegue ver o chat aí? Não, consegue, né? Sim. Aí qualquer coisa pede o contato deles aí por chat, e ou pede para mim, eu passo, enfim. Às vezes a sensação da pessoa que fez é diferente da minha que estou contando aqui, né? Apesar de eu ter feito boa parte, às vezes é diferente, né? Então, vamos lá. O Ale mandou... O Ale mandou coisa aqui. Dá para ver? Tá. Dá para ver o vídeo, Ale? Foi? Tenho que clicar na telinha share screen do Igor, certo? Estou vendo um PowerPoint, certo? Não, então, peraí. Estou tentando... Peraí. Eu queria colocar o vídeo compartilhado. Eu acho que a melhor coisa, Igão, é nessa tela do PowerPoint, você colocar o vídeo lá e dar um full screen. Aí... Arrastar o Põe vídeo modo para lá, apresentação, né? põe modo apresentação e clica no vídeo e clica nos dois quadradinhos no pé, quando você for compartilhar a tela, para ele habilitar o áudio do seu computador. Não, Contrata essa moça. não, tranquilo. É que ele me mandou o vídeo. Cadê aquele vídeo agora? Chama Palhinha 3. Na qual versão a gente vai ter acesso aí, Ale? Então, eu quero terminar com dignidade aqui e mandar uma para o povo ver, né? Como é que a gente fica bonito. A gente não, os senhores ficam bonitos subindo montanha. Espera aí que vai dar certo aqui. Eu vou cortar o áudio aqui. Conectados com os alunos que deverão assistir à distância. A ideia é utilizar a estrutura de internet já existente nos colégios. Os professores vão estar indo em rodízio, utilizando a estrutura das escolas, os equipamentos das escolas, para que possa minimizar realmente essa transmissão que hoje é feita, muitas das vezes, da casa do professor para os alunos. As prefeituras fizeram pesquisas com os pais para saber se eles queriam a volta das aulas presenciais ainda este ano. Tá um áudio aí. Não é por nada, mas quem dá um butiol aí, Igor, porque tem algum nego vendo jornal aí. Que em todas as cidades do Grande ABC, a maioria dos pais quer que os alunos só voltem para as salas de aula no ano que vem. Enquanto isso, as aulas vão... Cássia de Ribeirão Pires concorda com a medida. O filho dela está em idade. Tá indo aí? Tá aí. Tá, mas tá sem áudio. E aí, tem como eu pôr o áudio? Bom, tudo bem. Depois eu mando o link no Zap lá.
Bom, eu vou ver se eu consigo melhorar depois isso daqui. Bom, estão me ouvindo aí? Tranquilo? Tranquilo. Tá, eu vou... Bom, a ideia aqui era muito mais falar o que é o desafio, o que consta isso, né? Qual é o objetivo da brincadeira. Peraí. Eu não consigo mutar todo mundo aqui. Mute off, pronto. Bom, pessoal, então a ideia aqui é muito mais falar para vocês da brincadeira, como que ela é, qual é a ideia de se fazer uma brincadeira, né, entre aspas, dessa. Então, a gente imagina que muito mais do que só fazer um pedal difícil, assim, esse ano a gente não vai ter provavelmente uma prova tão cedo, então talvez tenha realmente o Letap lá pelos 5, 6 de dezembro, mas enquanto isso a gente foi desenhando alguns objetivos para a turma, e enquanto isso, desde fevereiro, março, eu acho que até mais de janeiro, fevereiro, eu tenho conversado com o Teco sobre o Everesting, que muitas pessoas têm feito fora, e a gente foi trocando informação, vantagem, coisas que a gente achava legal e curioso. E a gente começou a olhar vantagem, começou a olhar percurso, começou a olhar o que eles faziam, achando cada vez mais difícil. E aí a gente foi tendo cada vez mais certeza que a ideia da brincadeira era realmente acabar. Era ser só realmente um desafio. Então a gente foi planejando devagarzinho, fazendo mais os treinos indoor, poucos treinos fora, pela dificuldade do momento mesmo. E o Vini, que tem mais experiência em relação à altitude acumulada em um evento, de um dia só, foi ajudando a gente, colocou a gente numa direção melhor. E aí, por fim, eu e o Teco, a gente decidiu percurso, montou a logística, a gente criou aí um grupo para a galera, e aí entraram algumas pessoas que toparam fazer, alguns não conseguiram por falta de logística e tal. Mas o que é mais importante, que a gente gosta, eu gosto de falar, é que tem o Basecamp, que é essa opção de 4.400, ou o desafio full, que é 8.800. Com certeza uma pessoa treinada, intermediária, que a gente chamaria de um intermediário, ele consegue fazer um Basecamp. Então, uma prova, um Letap da França, uma maratona Dolomitas, tem 4.000 e pouco de ascensão. Então, com certeza, treinando em 2, 3 meses, consegue fazer. Não vejo tanta, não é tão impossível. É difícil, tem que seguir uma logística, é isso que a gente vai conversar aqui. Então, quando a gente fala sobre a escolha do local, a gente tem que entender que não necessariamente ele tem que ser um lugar longo. Então, a gente ficou preso em Serra Velha, Serra Nova, pensando pelo quanto de altimetria acumulava em uma subida só. Só que a gente tem que avaliar muito o tempo de descida, a dificuldade da descida, a dificuldade técnica, porque você não vai descer uma vez, vai descer 5, 6, 8, 10, 15 vezes. E se ela for muito técnica, muito difícil, com o cansaço acumulado, vai perdendo atenção e vai ficando perigoso. Então a gente também teve que pensar na qualidade da descida, tinha que ser uma descida segura. Então tem vários pontos que a gente teve que avaliar para poder definir o nosso lugar de preferência. Então a turma do Fuga já fez na Velha, que é uma opção muito boa, mas a gente achou melhor não, porque ela é longa também. Então você desce 12 quilômetros. Então é muito tempo também descendo.
e você não descansa descendo, você continua tenso. Então, precisava avaliar bem. Então, eu até sugeri o paiol, porque ganha mais altimetria em pouco tempo, mas com certeza ia doer muito mais. Então, a gente decidiu por Gonçalves, porque são 5 quilômetros, sobe 360, 370 metros, e a descida não é tão difícil, tem 2, 3 lombadas, pouquíssimo buraco que tem que desviar, então ela é ok de descer. A sua subida, ela começa com uma rampinha chata no céu aberto, aí ela volta a ficar mais leve, então ela começa aqui esses 2 primeiros quilômetros chato, alivia, depois tem uma rampinha, uma virada para a direita e volta a ficar leve. E aí na chegadinha para o retorno é difícil mais pelo cansaço do que pela inclinação. Então, numa subida de 5, você tem ali 3 quilômetros chatinho e os outros 2 que são tranquilos, que a bike desenvolve, principalmente quando passa pelo vilarejo. Então, é interessante conhecer a subida antes de fazer o desafio, até para ver se ela atende a você, ao seu tipo de escalada. Tendo que pensar que os prós lá fora, eles têm feito... A gente estava vendo até o contador, ele pegou uma subida de 1 quilômetro, que subia reto e descia reto. Então, eles chegam a 80, 90 por hora na descida. Então, eles não perdem tempo na descida. A gente perde mais. Então, claro, somado isso, né, dá mais tempo. Mas lembrando que o objetivo é terminar. O Vini estava vendo até nos tempos dele, a diferença da primeira descida dele para as últimas era de quase 7 minutos. Então, putz, em 10 já estamos falando de 1 hora, né? Então, quando vai acumulando, tem esse perigo. Então, quando eu falo escolha o local, a gente vai colocar ali no próximo slide algumas observações a mais. Por que eu coloquei o cuidado aqui? Porque esse, por exemplo, é o meu personal record lá, de 21. Então, assim, putz, é rápido. Então, e não é isso que a gente... desculpa, meu PR lá não. Esse aqui foi meu tempo lá daquela vez. Então, tem que tomar cuidado, porque você não vai fazer seu PR, muito pelo contrário. Você vai fazer um tempo alto e ele só vai aumentando ao longo do tempo. Então, quando você for avaliar o seu tempo lá de subida, tenha muito cuidado. E aí a gente vai ver outros números que valem a pena para analisar. Então, a subida, como vocês podem ver aqui, ela tem 5 km, 360, 370 metros, depende do Garmin. Aqui ele lê pelo Strava, então por isso que ele deu 360. Pelo Garmin lá ele deu 370. Então, quando for fazer a conta lá, tem que ficar bem atento. Isso é uma coisa que a gente pode ajudar depois, porque para completar o desafio tem que dar a altimetria certa ou passar. Então, já teve gente que foi desclassificado porque fez, ao invés de 8.840, fez 8.800, e aí não vale. E aí perdeu por 40 mesmo. Então, a serra, como eu falei, ela tem 2 km abertos e depois ela é praticamente os outros 3 km toda fechada. Então, a gente pensou que com o sol também era um lugar confortável de fazer. De distância, ela tem uma distância boa de São Paulo, de Campos, Santo Antônio do Pinhal. Então, a gente consegue ter uma localização boa para fazer, tem hospedagem lá perto. A gente ficou em Santo Antônio, mas a gente indica que fique na cidade. A gente começou cedo, eu vou falar isso depois. Bom, sobre a periodização, que eu acho que é o mais importante aqui a gente falar, que realmente eu imagino que seja o que a maioria está pensando, né? Consigo, não consigo, o que eu quero fazer, né? Então, deixa eu ver aqui. Tá. O que eu imagino, né? Em termos de periodização, a gente colocou como primeira data 7 ou 6 de novembro. Eu antecipei para outubro, 31 de outubro, porque tem um feriado 1 e 2, então fica mais fácil. Então, para quem quiser daí depois ficar por lá, descansar. Então, a gente vai fazer no 31 de outubro, que é um sábado.
Quem está ouvindo aqui e não é da turma, seja bem-vindo também. Pode usar o apoio que a gente vai montar, super tranquilo. A gente vai deixar lá em cima. Então, em relação a custo, não, sem estresse, a gente não tem problema com isso para esse evento. Então, a gente está falando de 3 meses de treino. Em 3 meses, a gente está falando de praticamente 12 finais de semana. Tem um exemplo muito bom no grupo, porque a gente está no momento desse de treino mais indoor. O Tutu tem treinado praticamente 90% do tempo indoor. Perde-se um pouco do endurance, com certeza perde, mas ele fez um super tempo lá, andou super bem. O Teco também, que putz, destruiu lá, foi super bem, conseguiu fazer um desafio super constante, foi bem concentrado. O Rodolfo, que também está aqui, ele conseguiu fazendo um ritmo legal, ele entendeu o que estava acontecendo ao longo do desafio, e a gente vai mostrar depois o treino dele, o desafio dele aqui no TrainPix. Então, assim, o importante é você conhecer os seus limites, a logística da brincadeira e ir com a cabeça pronta. Então, você tem 3 meses para treinar isso. E o que é esse treino? Endurance, óbvio, que a gente está falando de um evento de mais de 10, 12, 13, 16 horas, depende da pessoa. A gente está falando de altimetria, então uma coisa vai ser 4.000, outra coisa vai ser 8. A gente tem que fazer um treino antes. Eu não consegui fazer um treino na rua, acabei fazendo um indoor. Foi bom, valeu pelo cansaço que eu tive fazendo o Alpe do Zwift 4 vezes. O cansaço valeu, mas eu senti falta de ter feito um na rua, talvez mais pelo psicológico. E uma coisa que o próprio Teco e o Tutu falaram, quando eles fizeram o 4.000, eles fizeram 2 semanas antes, eles fizeram em Alphaville. E foram 25 repetições. E lá em Gonçalves foram exatamente 25 repetições para completar os 8.000. Então, o número 25 já estava muito fixo na cabeça deles. Então, eles já tinham treinado subir 25 vezes. Subiram 25 vezes para fazer 4.000 e depois subiram 25 vezes para fazer 8.000. Então, isso tudo é treino e isso entra realmente na parte psicológica da brincadeira. Então, toda vez que eu repetir aqui brincadeira, desafio, é isso, porque tem que ser uma coisa leve, light, senão você não vai completar. Então, a altimetria que a gente sempre gosta de treinar aqui na turma, a gente gosta de treino de subida e tem que treinar para a gente poder ir para lá. Vai ter Alphaville, vai ter tudo isso para a turma que quiser. Número de repetições aqui, como eu falei, número de tanto no treino quanto no desafio. Uma coisa que eu queria deixar bem claro, não adianta querer na semana começar a subir 1.000, 2.000, vai chegar lá morto. Então, na semana aqui em São Paulo, nos treinos, é qualidade, é potência, é força, é explosão, é cadência, são treinos técnicos. E aí deixa o final de semana para fazer o treino de endurance. Não precisa sair subindo 2, 3, 4.000 na semana. Lembra sempre que o maratonista não corre uma maratona antes da maratona. Então não tem por que ficar subindo 4, 6.000 antes de fazer o desafio, senão não chega lá. A gente, dependendo da quantidade de pessoas e a turma que topar, a gente faz um simulado, tanto para quem quer com o objetivo final Base Camp, como quem quer o Full. A gente pode programar aí um treino, pode ser em Alphaville, que é um lugar seguro, um lugar tranquilo. Pode fazer em São Paulo também, no Bosque, se quiser, as repetições, não tem problema. Então, quando a gente, como eu estava falando antes, a escolha do local, ela vai muito direto onde você consegue deixar o apoio. Então, a gente optou em deixar o apoio no topo, porque a logística ficava mais fácil, a cidade é no topo da subida, então, se precisasse ir para a cidade por algum motivo, tanto médico, comida, banheiro, qualquer coisa, o apoio lá em cima era mais inteligente. A distância da subida era importante, então a gente tinha um tempo de subida,
que a gente imaginou de tempo de esforço. Então, não adianta nada fazer 1 hora e ter pouco tempo de descanso. Então, a gente também tem que calcular o quanto de esforço você faz. Então, no caso do contador, que fez 1 quilômetro, era realmente uma explosão. Então, ele também não precisava de tanto tempo de descanso, porque o tempo de atividade já era curto. Esse ganho altimétrico que compensa, você tem que tentar subir ganhar uma altimetria numa subida que vale a pena. Também não adianta ficar subindo 2, 3%, senão demora uma eternidade. E o número de repetições que você vai fazer e o quanto isso vai atingir a sua cabeça. Então, a gente entendeu que 25 era um número ok para subir. Se a gente fosse pegar uma Serra Nova, você fala, pô, Serra Nova eu faço 9 vezes. Pô, bem menos do que Gonçalves, que seria 20. Exatamente. Só que você demora 1 hora para subir, 1 hora e pouco, e demora mais de 20, 30 minutos para descer. Desce com carro, com caminhão, no acostamento. Então, tem outros problemas, né, que você vai enfrentar. É uma estradona aberta, mas não deixa de ser uma opção. Cuidados, como eu falei, cuidado com o excesso de treino. Então, não é para treinar esses 1.000, 2.000, etc. Alguém aqui já, o Felipe me perguntou se vai ser em Gonçalves. Vai ser, porque eu gostei do lugar. A cidade, por mais que a gente não tenha fechado nada, e não pode, né? Com a cidade, eles receberam a gente super bem. A gente parou o carro lá em cima, só perguntaram se era uma prova, a gente falou que não, e não era. A gente falou que a gente foi lá para treinar, fazer 8.000 e ok. A polícia passava lá perguntando se estava tudo bem, o pessoal da vigilância, depois o assessor do prefeito. Enfim, a gente foi bem recebido, porque a gente deixou organizado, foi com pisca, foi com farol, pedalou do lado encostadinho na pista na direita. Então, teve uma troca muito legal com o lugar. Então, a gente não teve problema. Giovana me pergunta aqui se novembro lá é mais quente. Mas acho que ainda não quente para ficar muito calor, e isso é um problema, não. E a gente não deixou o Strava, a gente deixou o Garmin. A gente vai falar mais depois. Douglas, já vou deixar uma subida com 2% de média. Pode ser descartada? Não. Então, o Pico do Olho d'Água é legal, só que faz a conta de quantas vezes você vai ter que subir o Pico do Olho d'Água, né? Então, já é difícil subir uma vez, né? Eu não me lembro quanto que sobe lá, mas eu acho que sobe uns 400 metros. Vai ter que fazer 20 e poucas subidas, né? Ou 500 metros, enfim. É bastante, cara. Então, eu não sei o cansaço que vai te dar isso de acumulado disso, entendeu? Então, pode ir mandando a pergunta aqui, que eu vou lendo e já vou respondendo. Bom, 366 metros. Então, cara, eu não faria isso, tá? Porque lá é muito difícil, né? Não sei, fica na tua conta. Se você acha que é pesado, que é fácil, enfim. Quem vai fazer o Letap deve fazer esse desafio? Então, são duas coisas separadas. Um não serve de treino específico para o Letap. Mas, com certeza, treinar até lá vai te dar uma boa base de treino e vai te dar um objetivo, para depois você poder fazer o Letap já bem treinado. E você ainda vai ter um mês, caso você tenha ficado cansado no evento, você vai ter um mês aí para descansar e fazer o Letap. Tranquilo, não vejo problema, eu vejo mais como uma vantagem. Lembro que não é um treino específico, mas é um bom treino, uma boa rotina para seguir até lá. Então, quando a gente fala da programação, o que você tem que pensar? O hotel. Então, o hotel tem que ser perto, vale a pena. A nossa rotina foi, a gente estava em Santo Antônio do Pinhal, a gente acordou 3h30 da manhã, com o objetivo de sair de lá às 4h30, para dar tempo de tomar um café light, porque a gente jantou bem, a gente não queria começar muito pesado. Começamos às 4h30, saímos às 4h30, chegamos lá às 5h30, começamos a pedalar às 5h30. A gente começou no escuro,
2 voltas foram no escuro total, com farol bom, porque estava uma neblina, um agasalho de frio. A terceira subida já começou a clarear, então isso é uma coisa que tem que prestar atenção para ver o quanto tempo você vai ter de luz e a temperatura. Na próxima, a gente vai ficar em Gonçalves na noite de sexta para sábado, porque vale mais a pena. Quem puder, eu aconselho. Então, a semana, ela tem que ser uma semana mais light, tem que ser uma semana tranquila de treino, sem muito desgaste, porque vai chegar a conta lá. O sono, desde terça, quarta-feira, tem que ser sono bom, sono completo. 6, 7, 6 horas é o mínimo, 7 horas é bom, 8 horas é excelente, e aí tá com você. Roupa, cada um levou pelo menos 2 conjuntos, bretelle e jersey, meia, sapatilha, capacete a gente levou 1, mas quem quiser levar 2 vale a pena, 2 óculos para se um machucar, luva de frio e de calor, casaco de frio, porque começou frio e acabou com muito frio. Então, 8, 9, 11 horas da noite estava muito frio, mas muito frio. Então, tem que ir preparado para isso não quebrar a sua cabeça. O apoio, se você puder levar alguém, é bom, para essa pessoa poder te ajudar a hora que você acaba de pedalar e vai fazer a sua parada. Então, te ajudar a colocar água, te servir uma Coca-Cola, pegar um sanduba. Enfim, o apoio que a gente montou foi simples, foi água, Coca-Cola, isotônico e uma barraca. Cada um levou alguma coisa e deixou em cima da mesa e a comida ficou coletiva. Então, eu levei uma paçoca, eu não queria comer paçoca, alguém fez uma bisnaguinha, eu comi a bisnaguinha. Então, isso que é legal. Tem que ter uma lista com tudo que você tem que levar, tudo que você tem que fazer. Isso é importante para você não se perder lá. Então, o que a gente programou? Então, se eram 25 subidas, a gente pensou em já fazer os 4.000 de uma vez só. Então, se a gente começou 5h30, por volta do meio-dia, a gente ia fazer a parada para ficar uns 10, uns 15, 20 minutos almoçando. Então, a gente fez 3 subidas fortes, deixamos o casaco, e aí já ficou cada um no seu ritmo daqui para frente. Lá pela 10ª subida, o Arthur parou para comer, para almoçar. A gente fez batata, azeite, sal. Então, o Teco, a Rose fez sanduba de atum, excelente. Fizeram crepioca, fizeram arrozinho para comer, paçoca. Cada um levou alguma coisa, barrinha de banana. Cada um levou alguma coisa para comer, mas a hora do almoço tem que ser legal, porque vai bater a fome do almoço além da fome normal. Então, se a gente for acompanhar aqui no gráfico, principalmente a frequência, olha como ela varia bastante ao longo do pedal. Então, por isso que é importante a potência num pedal desse, para você poder se policiar muito mais pela potência do que pela frequência, porque ela vai variar. A temperatura variou ao longo do dia, o desgaste, né, o cansaço, conforme você também vai se cansando da frequência baixa, mas não necessariamente a potência baixa. Obviamente aqui a gente optou em fazer primeira subida num ritmo bom, num ritmo firme, já para entrar na brincadeira e não perder tanto tempo. Então a gente fez uma primeira subida boa, uma segunda legal, a terceira foi já uma subida um pouquinho mais leve, e aí depois ficou cada um por si. A gente não pedalou junto daqui para frente. Então, a gente consegue entender que, por mais que a gente queira fazer junto, é um desafio realmente individual. Difícil fazer de maneira coletiva. Números importantes, o que eu acho legal de falar levamos carregador externo para poder carregar o Garmin. Então, como a Giovana perguntou se a gente levou o Strava e tal. Quem tem 2 Garmins, levou 2 Garmins para ser um decipal. Carregador externo, deixou carregando, quando foi chegando 30%, plugou o carregador externo para dar uma carga. Farol
né, dianteiro e pisca traseiro sempre, o farol no sol a gente tirou, porque ali é bem tranquilo, mas começamos com e terminamos com. Também tem que carregar ou levar um outro par. Mas o que é interessante, eu carreguei o meu, carreguei tudo. Quando eu entrei no carro, fui configurar minha tela, o meu Garmin, não sei porquê, estava com 40%. Então, eu fiz 2 subidas sem Garmin, olhando, eu deixei ele carregando no bolso. Então, assim, putz, eu sabia, me programei, corrigi tudo. Então, eu levei 2 Garmins, um não quis carregar e o outro perdeu carga. Então, assim, tudo bem, tem que estar sempre preparado. Deu tudo certo, eu deixei carregando no bolso e tal. Potência na minha terceira volta não pegou, então eu fui pelo VAM. Então, são números que você tem que conhecer do seu pedal para entender o que vai acontecer. Então, se aqui ele começou a 340 watts, 360 watts, ele não acabou nisso. Ele acabou a 240, 250 watts. A frequência, olha o pulo que deu daqui para cá. Então, você vai perder tranquilamente 30%, 40% de performance ao longo do pedal. A gente até brincou que o contador, quando ele fez, ele começou a 300 e tanto, 370, e acabou a 240. Então, perde, não tem como. É um cansaço muito grande, é muito tempo pedalado, né? Então, aqui a gente tem a wattagem por quilo, que é sobre a potência gerada por ele, o IF, o VAN dele de subida, a média que deu dele, potência média versus a normalizada, frequência cardíaca, cadência, velocidade. Então, a gente consegue ter uma temperatura. Pegamos mínima de 6, média ficou em 15, chegamos a 28. Assim, para mim, pelo menos, foi super frio. Então, tem que estar bem preparado com isso. Aí aqui a gente vai para do Rodolfo. Potência dele até um pouco mais regular do que do Tutu, mas a frequência do Rodolfo muito mais... sofreu muito mais do que do Tutu. Mais tempo pedalando. Então, assim, por que isso? Cansaço. Simplesmente cansaço. Então, aqui o tempo dele de pedal de subida foi aumentando, bateu um cansaço, frequência cardíaca vai diminuindo, vai caindo. Não tem como, é natural, é esperado. Então, uma diferença grande de potência normalizada, de potência média. Então, tem uma diferença de potência, tem uma diferença de frequência, claro. Então, o Rodolfo, até a gente, no podcast que a gente tem, que a gente colocou, é interessante falar, e ele comentou, ele veio mais de última hora, ele fez a programação dele, foi ouvindo as nossas dicas, e ele falou, não, o meu negócio é acabar. Então, ele foi e acabou. Ele foi no ritmo dele, foi tranquilo, teve mais cabeça. Assim como o Teco e o Tutu falaram no podcast, até a 10ª, 12ª, 14ª subida é perna. Depois é cabeça. E acho que é bem isso mesmo. Então, assim, digo por mim, eu fiz 14 subidas, fiz 12 muito bem, 2 foram muito ruins, e aí eu acabei me bloqueando ali, cansaço, dor muscular, e optei em parar. A minha ideia era performar em 25 subidas, e eu vi que dali para frente eu não ia conseguir performar do jeito que eu queria. Então, eu optei em parar. Fiz o Basic Camp, então serviu como um bom treino. E agora eu vou com vocês para o dia 31 também fazer e completar. Então, bom, vamos lá. Deixa eu bater aqui umas perguntas. Vale a pena em Gonçalves? Sim. Eu vou pegar com o Rodolfo o hotel que ele pegou. A gente pode compartilhar e ele fala como é que estava também. A gente vai falar, mas o tempo computado no desafio é só o rodado na bike. Sim, é só o rodado na bike. O almoço, tal. Qual foi a diferença de estratégia de parada para cada um? Então, eu fui por número. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia subir 12 e ia parar.
o Tutu, e também ia fazer isso, mas com 10 ele sentiu que ele precisava parar. Aí ele foi e parou, ele respeitou o corpo dele. Talvez eu tivesse que ter parado antes também. Talvez a minha 11ª, 12ª tenha me custado depois. Teco, daqui a pouco eu abro o áudio aí, Teco pode falar um pouco mais por ele também. Então, Rodolfo idem. Rodolfo até parou mais vezes. Eu até achei que estava parando demais e demorando muito. Mas acho que foi bom para ele. Foi bom para a cabeça, ele conseguiu entrar na brincadeira melhor até. Média de subida é 7%. Tá, Fê? Tá lá no comecinho. A média é 7, mas bate picos de 10, tá? Mas a média é 7. Então, frequência cardíaca, você tem que conhecer a tua para você saber e não extrapolar, e ela vai cair ao longo do tempo. A sua vantagem é que você vai começar, não vai ser a que você vai acabar, ela vai cair, você vai fazer força no pedal e ele não vai aparecer. Então, por isso que é importante fazer simulado, para você sentir essa queda. O VAM, que eu já expliquei bastante vezes para vocês, que é a velocidade o ganho de ascensão, né, vertical. Então, quantos metros por hora você está subindo? Então, 400 metros é pouco, 500 é ok, 600 é bom, 700 é muito bom, 800 é forte, 900 é muito forte, 1000, 1100 é bem forte, 1200 é muito forte, 1600 é um profissional. RPM ele vai cair ao longo do pedal, por isso que fique atento à relação que você está indo. A gente falou disso no podcast, mas 36,30 é ok, dá para subir, foi o que eu e a maioria estava usando. 34,30 é ótimo. 34,32 dá e sobra. Fome você não vai sentir no começo, mas tem que comer. Seguir a dietinha normal, a cada subida comer alguma coisa, porque na hora do almoço vai dar fome. Então tem que parar e comer uma coisa com mais consistência, sólida mesmo, que nem a gente fez a batata com azeite e sal, que alguém me perguntou aqui. O macarrão também serve? Serve, mas ele vai estar frio. A não ser que você consiga levar ele e manter quente. É gostoso. Sede, estava frio, a gente não sentiu tanta sede, suou bastante, mas vale pegar no pé. A gente levou muita água e consumiu toda a água. Baterias todas super carregadas e levar, eu sugiro 2 carregadores externos. Roupa que eu falei, levem roupa extra, tanto de frio quanto de calor, porque o Teco, por exemplo, no final da noite estava no comecinho da noite estava bem suado, trocou de jersey e segundo a pele falou que deu uma vida nova. Então, putz, são coisas besteirinhas que valem a pena na hora lá. Então, façam sempre a lista de itens do que você quer. A gente tem uma lista pronta aqui do que a gente levou. Quem quiser, depois eu compartilho, dou um copy-paste e mando para vocês. Entrem no site everesting.cc. Lá tem todas as informações. Tem vídeo-aula. Tem tudo escrito, como funciona, o que você tem que fazer, o que acontece. Eles contam da primeira vez deles, que não conseguiram completar. Então, assim, não é fácil, é uma coisa super difícil, mas que a brincadeira realmente é acabar. Então, por isso que a minha ideia aqui com vocês é ajudar vocês a acabarem, né? Então, no que eu puder, eu tô à disposição. Deixa eu... Bom, alguém tem alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Fiquem à vontade aí. Tecão? Alguma coisa para falar, Tutu? Igor, Giovana, tem uma pergunta. Quando a gente fala em cadência, a cadência pela média ali, ela é relativamente baixa.
por causa da Você tem... descida. Sim, agora na subida você falou que vocês colocaram mais potência, mas vale a pena tentar girar mais, fazer sempre mais leve, tentar colocar potência mesmo subindo? Sim, Colocar mais cadência, mas mesmo com potência caindo, sim, sim. É que depois, com o tempo, ela naturalmente vai cair. vai Então, cair. vai, com certeza. Você vai começar com, sei lá, 80, você vai acabar com 60. Tá. Tranquilo. Então, ela vai cair, não tem jeito. É super esperado. Eu mesmo comecei com 80 e pouco, acabei com 70. Então, Tá. vai acontecer. Agora, a importância de ter uma marcha leve é só para dar aquele fôlego de vez em quando. Quando a gente fala, lembra, assim, sempre até no treino a gente fala, putz, tenta não usar muito a 32, porque 32. senão pedala, pedala e não sai do lugar. Imagina lá você pedalando e não sai do lugar, né? É desesperador. Ó, Douglas perguntou do medidor de potência. Então, tem que usar o VAM. É confiável, sim, tá? Vai batendo o VAM e vai treinando já em cima dele. E aí você consegue, em cima do VAM, nos seus treinos, ter ideia do que você vai fazer lá. Então, no Strava, em algumas subidas, você consegue ver ali qual foi o seu VAM e você fala, putz, eu tenho um PR sei lá, no pico a 1.200 VAM. Beleza, você sabe que lá na subida você não vai fazer 1.200, vai fazer menos. Talvez nas primeiras faça, mas depois vai caindo até chegar, sei lá, 700, 800. Davi, 36,28 não rola, cara. Não dá. Não, Não, tem não rola. um 30 atrás, então. Tem que colocar uma 30 ou colocar a 34 na frente. Talvez 34,28 no comecinho, talvez você sinta que é empinado, mas aí depois eu acho que flui legal, né, Teco? Acho que dá. Não, tranquilo. Eu acho que assim, como um recurso adicional, eu acho que vale a pena estar lá, porque principalmente no final, que sua perna já vai estar cansada, se você não tiver isso, você vai subir muito, muito travado, entendeu? E aí não é legal. Você ter a opção de poder gerar mais quando você está cansado é melhor. Tem que é mais isso, viu, Davi? Acho que o que o Teco quis dizer é isso mesmo. Não é só pela marcha conseguir ou não, né? Subir, você sobe de 36,28, né? Se for lá agora, você sobe. Agora, o duro vai ser subir. Não sei se você pretende fazer o 4.000 ou 8.000. 4.000 ainda acho que talvez até dê. Agora, 8.000, putz, vai chegar com 5.000, você, cara, não dá mais. Você não tem perna para arrastar 28, entendeu? Então, o fato de você ter uma folguinha é mais para descansar de vez em quando, entendeu? Tá. Eu tenho medo, porque lá vocês pegaram de 6 graus a 28 graus, né? Com 6 graus, meu joelho tá chorando as pitangas já. Meu termo dói pra caramba no frio. Então eu vou colocar Então, um você 34 na frente. É isso. Então, tem que adaptar, tem que achar uma opção. Aí, o E o bom é que lá primeiro também não é... quilômetro, ele é meio duro, o primeiro quilômetro, né? Depois lá, já 15, 16 vezes, ele já castiga bem, né? Ele dói um pouco. É isso. É isso que o Rodolfo falou. O começo, No eu acho que começo, a vai parte embora. psicológica lá que pega muito é isso, que você chega lá no topo e você já pega e fala, putz, vou ter que descer. E a hora que eu descer, a hora que eu fizer o retorno, tem uma parede de 2. É isso. Só que também, por um lado, é isso e depois fica mais tranquilo, entendeu? Então, a pior parte é o começo. Então, dá para administrar legal. Ô, Igor, uma coisa legal de compartilhar também é que nesse site do Everesting, você pode pegar o segmento e você fazer o cálculo da simulação, tanto em termos de tempo, potência, e ele dá mais ou menos o tempo que você vai levar, né? Então, o próprio segmento do Strava, você joga lá, ele dá o número de repetições que você vai precisar fazer e o tempo médio, dependendo da sua velocidade, né, na subida e na descida, né? E você consegue calcular o tempo total. E isso foi bacana, porque como eu já tinha subido lá mais de uma vez, né, então eu tinha tempos, eu tinha o meu PR lá, nessa serra, eu tinha o meu tempo médio
e eu tinha o meu tempo, vamos dizer, subido na boa. Então, eu consegui mais ou menos fazer a simulação do quanto eu levaria em cada subida para calcular o meu tempo total, né, nas subidas. E eu fui me baseando nisso, né, que foi num range que a gente começou em 21, 22, e a média foi em torno de 23, 24, depois subiu para 25, e as últimas eu pelo menos já estava fazendo a 27, 28 minutos cada subida, né? Mas é interessante ter um pouco desses parâmetros aí, até para você saber o quanto isso vai impactar no teu tempo total, né? Perfeito. Então, é isso, ó, o que o Teco disse, no site tem uma calculator. Então, é uma calculadora, você arrasta o segmento que você quer fazer, no caso a gente fez o de Gonçalves, e aí ele vai dar lá, você coloca lá peso, etc., coloca o quanto você quer subir de intensidade, aquilo que você acredita que você consegue, né? E aí ele vai fazer a calculadora de quanto tempo, ele vai perguntar quanto tempo você pretende parar, e aí ele vai estimando quanto vai dar de tempo total. Vale a pena, que é isso que o Teco falou. Aí, às vezes, você, aqui sentado no sofá, você fala, tranquilo, eu consigo, vai dar 12 horas de pedal, 14 horas de pedal, 16 horas de pedal. Só que você esquece que você acordou 3h30, começou a pedalar 5h30, e meia-noite você ainda vai estar pedalando. Então, de onde você vai tirar força para pedalar 11 horas da noite, né? Que nem o Rodolfão fez. Tem que ter bastante coisa para resolver na cabeça, né, Rodolfão? Cara, Então... é bem duro, é bem duro. Tá de noite, tem hora lá que lá não tem iluminação, então tem hora que você só e o farol da bike. E aí você tem que estar muito bem focado, né, na cabeça e falar assim, vou terminar, vou ficar aqui até conseguir. Porque 99% do tempo o psicológico querendo jogar a toalha, né? Mas aí você tá assim, tão próximo, mas ainda falta, cada subidinha é um tijolinho ainda, né? E é dolorido. Mas focado, dá para fazer sim. Isso mesmo. Mas, Márcio Fagundes, então, ó, 34 e 28 para Basecamp rola? Então, depende de onde você vai subir. Mas, a princípio, sim. Se você pretende fazer o Basecamp para daí depois fazer o full, é um bom treino para você testar a relação. Mas, como a gente já falou, o 28 é pesado, assim, né? Não é leve. Subir uma vez, duas, é ok. Agora, fazer uma série de subidas, aí vai pegar o acumulado. Então, é pelo acumulado e não para uma subida. Se você me perguntar, dá para subir, que nem o Douglas falou, dá para subir o Pico do Olho d'Água de 34, 28, por exemplo, que ele pensou em fazer lá. Dá para subir o Pico do Olho d'Água 34, 28? Dá, claro que dá. 36, 28, dá. Eu já subi de 36, 28 o Pico do Olho d'Água. Mas não dá para fazer 10 vezes. Se eu fosse fazer no Pico do Olho d'Água, eu teria que fazer 34, 32 para poder tentar acabar. Então, é mais pela conta do quanto tempo naquela relação você sustenta. Então, 34, 28, se você for fazer 10, talvez 5 sejam ok. Na sexta, sétima, talvez você sinta um pouco. Aí, às vezes, uma marchinha mais leve, só para dar uma soltadinha, para relaxar um pouco. Você colocou de 32. 32 é legal, mas presta atenção no seu câmbio traseiro, se ele vai dar. E a corrente também vai ter que ser um pouco maior. Então, Márcio, se você for trocar, troca antes, já para fazer o treino e vai experimentando. É cage longo, então beleza. Então, talvez só o tamanho da corrente. Ver se dá. Às vezes já dá, não tem problema. Perfeito. Casta, Teco, o Casta fez uma pergunta para você. Qual é o seu tempo médio normal nessa serra? De boa. Porque De boa, cansado falou 26, 27. de boa em torno de 24, 25, na boa, assim, sem sofrer. Entendeu, Casta? Então, assim, ó, forte, o PR dele lá é 18. Forte lá, na primeira a gente subiu para 21. O de boa é 24.
cansado foi 26. Então você viu que assim, por causa de 5 minutos, você vai estourar na primeira, vai subir mega forte, não vale a pena. Então, assim, a gente combinou de fazer as primeiras 2, 3 fortes para entrar na brincadeira, né? Para entrar, para ganhar tempo, né? Mas, assim, às vezes forçar demais por causa de 5 minutos não compensa. Às vezes o desgaste é muito, muito grande. Igor, Então, assim, diga. uma dica aqui que assim, para quem tiver, né, bicicleta com freio a disco, se puder optar por ir com a bicicleta freio a disco, é melhor. Por quê? Porque no final você vai ficando cansado de segurar a bicicleta e o freio a disco ele é muito mais leve na frenagem. Tá? Assim, eu não fui de freio a disco e foi uma das coisas que me cansou muito no final, porque eu tinha que segurar mais no freio e isso vai te consumindo, tá? Então, a gente tem que pensar na subida, mas a gente tem que pensar na descida também, tá? E assim, vamos dizer, quanto melhor seu freio, mais rápido você pode descer. E às vezes, por causa do freio, você pode perder 1 a 2 minutos na descida também, o que acaba em 25 subidas, isso ele dá uma diferença grande no teu tempo, pode dar mais de 1 hora, entendeu? Então, esse ponto é importante. Se eu fosse fazer a próxima, eu já faria com uma bicicleta freio a disco. Oh, excelente. Eu fiz com disco, o Vini também, eu achei que valeu super a pena. Minha tranquilidade na descida compensou. Ah, é mais pesada na subida? Putz, tanto faz, né? Pro meu peso, isso é peanuts. A gente Mais falou alguma até coisa? de se tiver grupo eletrônico, né, Igão? Que é uma coisa que parece que não, mas lá no final deve salvar uma energia também. Enche o saco ficar trocando de marcha, né? Então, é uma vantagem, sim. Eu acho que é bacana. Então, o disco, eu acho que tem um peso maior em relação ao eletrônico, porque também não troca tanto de marcha, né? Lá você vai subir, vai trocar 3, 4 vezes de marcha só e olhe lá. Mais tranquilo. A roda, perfil alto ou baixo, então, o Teco foi de roda perfil baixo, eu fui de perfil alto. Sempre uma montanha compensa ir com uma roda leve, né? Mais importante do que só o perfil é ela ser leve, para não te empurrar para trás. Lá o vento não pega lateral, pelo menos às vezes que a gente pedalou, eu nunca senti um vento lateral. Então na descida, o perfil alto lá não atrapalha. A única coisa que você tem que prestar atenção é roda de carbono com freio ferradura, tem que saber frear. Só isso. Mas também lá não é quente, tão quente a ponto de estourar uma roda, eu imagino. A descida não é tão íngreme, ela é mais roladona. Eu acho que eu pensaria muito mais no peso e, bom, se tiver chovendo, não tem nem condições de fazer o desafio, né? Então, nem pensaria assim no perfil alto carbono chuva ali, porque não faria o desafio na chuva, né? Loucura. E acho que lá não bate sol o suficiente para estourar uma roda. E aí, se ela for disco, acho que tanto faz. Disco, perfil 50, puta, manda bala. A minha é assim e não mudou nada a minha vida. Zero estresse. Igor, alimentação, vocês fizeram alguma coisa especial dias antes? 1 semana, 3 dias? Hidratação? Alimentação normal, segunda, terça, quarta. Quinta, a gente, né, se falando ali, a gente buscou todos, né? Alguns fazem uma dieta com restrição maior à noite, então a partir de quinta-feira todo mundo começou a comer um pouquinho mais mesmo à noite, quarta também, quinta, sexta eu almocei muito bem e jantei um pouquinho menos do que o almoço, mas jantei legal, porque eu sabia que eu não ia querer tomar um belo café da manhã. Por tempo e para também não dar aquela super vontade de ir ao banheiro de última hora. Então eu queria chegar assim, meio leve, não leve de peso de corpo, mas leve de estômago, sabe? Então a alimentação de um dia antes foi bom e eu sabia que eu ia ficar comendo lá, então para mim
foi ok, assim. E claro, né? Sempre na véspera eu tiro total salada, né? Não casa. E Oi, lá, na manhã do dia, cada um comeu um sanduba, Teco faz coisa com abacate, mais um sanduíche com pasta de amendoim, café. E fomos para lá tomando uma água, tudo mais, e comendo toda a subida eu comi alguma coisa que eu tinha no bolso. Gel, barrinha, bananinha. Diga. ô Igor, na sua opinião, banheiro meninas. Porque menina é fácil, né? Banheiro Então, meninas. então, depois que as meninas foram lá fazer apoio pra gente, a gente ficou com isso na cabeça, né? Então, isso é uma coisa que eu vou conversar com o Rodolfo, porque ele ficou numa pousada lá perto. Então, talvez tenha uma pousada lá perto que sirva como base. A gente pode até falar com o pessoal da pousada se eles podem deixar um dormitório lá meio de base. A gente deixa lá um dormitório lá neutro para todo mundo usar caso precise, assim. Então a gente pode ver isso, porque senão aí tem que entrar na cidade mesmo e procurar algum banheiro. Igão, eu tive que levar a Aurora lá no final, a gente acabou indo na rodoviária, que é no pezinho ali da descida, à direita. A cidade é do lado, em 200 metros você está na cidade, tá? Não isso, sai muito fora, né? Não. Sabe quando a gente sobe a Serra Velha e aí depois despenca para cair na cidade? Sobe a Serra Velha, para no apoio, daí depois desce para ir para Campos, né? Uhum, ali, tipo Aquela isso. vilinha, é tipo aquela vilinha ali, nem isso, até antes. É super curto. Mas tem bastante mato. Então, assim... Não, o mato não é um problema, é só ter uma privacidade no mato. O mato não é um problema. Assim, tem bastante mato. Numa emergência dá para correr lá tranquilo, tem fuga. Tá? Mais alguma coisa? Fazer pergunta quando tá nessa tela. Não, manda bala, pode falar. Mais alguém? Não? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Dou-lhe três? Igor, Douglas aqui. Diga. Eu vejo que muita gente pensa na ideia de completar de verdade, pô, a ideia é legal também. Você disse que tentou fazer um pouco mais de performance. Uhum. Eu também sou muito de pensar em performance. Será que dá para pegar algum tempo como referência e falar, não, eu quero chegar nisso daqui? Ou a ideia geral mesmo é mais completar? Não, então, quando você entra no site deles, eles até nunca divulgam, foi conquistado um tempo melhor, parabéns. Nunca tem isso. Eles promovem que pessoa acabou, pronto. Então, a ideia do desafio é o desafio. Para eles, não importa se você vai fazer em 5 ou em 20 horas. Eles têm o mesmo valor da pessoa de 10, tem para o de 12 horas. Então, para eles, da organização, tanto faz mesmo. Eles só checam se você subiu tudo aquilo. Agora, falando pelo desafio pessoal, cara, é muito difícil, né? Fazer 9 mil, né, de subida. Muito difícil. Eu deixei bem claro que a minha vontade era ter feito super rápido. É óbvio que eu nunca ia conseguir fazer no tempo de um contador, né? 7, é óbvio. Mas a minha meta era fazer entre 12 e 13. E quando deu 14 subidas e eu vi que o negócio não evoluía mais, aí ao invés de eu virar a chavinha para acabar, eu desliguei a minha chave e não fui acabar. Eu Entendi. desliguei a chave do, putz, beleza, não vou mais conseguir fazer aquilo, então eu vou parar. Então eu não consegui virar a chave, puta, peraí, agora eu vou terminar. Não me arrependo, mas na próxima que eu for, eu vou continuar tentando fazer para fazer um tempo bom. Não só acabar. Eu quero acabar, mas eu quero acabar bem. Enfim, mas eu acho que você
consegue fazer um tempo bom, né? Se essa é a linha do seu raciocínio. Então, se a Não, gente tem foi isso. se o Tutu, que é um cara que foi super bem, foi super rápido, ele fez para 13 e pouquinho, eu acho que você consegue fazer com certeza menos do que ele. Agora, é uma caixinha de surpresa, né? Assim como eles já Uhum. falaram várias vezes, vai chegar uma hora que vai deixar de ser perna e vai ser cabeça. Se você continuar tendo uma cabeça boa, você vai conseguir fazer em pouco tempo. Então, eu acho que vale a pena você pegar uma subida e treinar 4.000, 5.000 e tentar tirar como base, referência isso pro full. Eles fizeram na subida da Roberta Close lá em Alfa. Sim. Apesar de dura, eu acho que ela lembra muito bem o que é Gonçalves, porque a Roberta Close ela começa dura, dá uma aliviadinha e depois endurece de novo no final. E o Gonçalves nada mais é do que isso. E o número de repetições é aquilo que eu falei no comecinho, 25 para fazer 4.000 e tanto, e 25 em Gonçalves para fazer os 9.000. Então é muito parecido, assim, é muito Xerox, cara. Então eu acho que vale a pena. Pelo seu peso, pelo seu perfil, eu acho que você consegue ter a relação do VAM na Roberta Close boa para depois replicar para Gonçalves. Então eu acho que dá para pensar num tempo bom sim, cara, com certeza. Ah, legal. Não, você tocou no ponto exato aí que eu queria chegar. Valeu. Tá? E aí, se quiser ir no 31 lá com a gente, me dá um toque, só para eu saber e calcular as coisas de apoio, tá? Tá, pode Mas é deixar. super, super bem-vindo. Se quiser fazer o Aham, simulado com a gente, também me dá um toque, tá? tá bom. Tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Desculpa aí, eu tive que sair, eu voltei aqui agora. Eu acho que a questão do tempo aí que eu peguei é um pouco também relativo, não é de quanto você sobe, né? Mas também o quanto você para, né? Isso. Então, a conta que eu fiz lá, e aí que eu até antecipei a parada aí que eu vi você falando, né? Que a gente tinha combinado de parar, fazer 14, 13 subidas. Foi isso, porque eu senti que estava caindo bastante, né? Estava aumentando bastante o tempo da volta. Então, eu acho que vai muito da gente perceber aí e fazer as contas. Será que compensa parar 10 minutos para recuperar depois e fazer umas voltas mais rápidas? Ou ir caindo e depois parar mais tempo? Acho que a questão do tempo também, o tempo total, está muito relacionado à quantidade de vezes que você para e como você faz as paradas, né? Você faz várias paradas de 10 minutos ou você faz uma parada de 40 minutos. Então, como você regula isso, eu acho que acaba também influenciando no seu tempo. Total. Muito bem dito. É isso mesmo. Certo? Bom, quem tiver dúvida, fique à vontade. Talvez aí ao longo dos dias aí vocês vão ter outras dúvidas. Tanto para 4.000, quem quiser fazer, eu acho que é um desafio super legal. Tanto para completar quanto para fazer tempo, eu acho super legal. Quem for fazer 4.000, também acho que vale a pena fazer um simulado de 2.000 na Roberta Close. A gente vai se falando, a gente vai alinhando, a gente tem lá o grupo de WhatsApp para quem quiser entrar. Quem não treina com a gente quiser entrar, putz, super ok, entra, me pede, eu coloco lá no grupo para eu poder organizar isso do dia 31, quem quiser ir, de repente a gente contrata alguém para ficar no apoio para servir, enfim, a gente pode bolar alguma coisa. Tá bom? Obrigadão, valeu a todos e vamos treinar para tentar fazer melhor. Valeu, Igão. Valeu, Igor.